O que é um baropodômetro, você sabe? E como ele funciona? Como ele faz para medir as pressões plantares e mostrar essas informações tão úteis para o seu atendimento? No vídeo de hoje, responderemos todas essas perguntas e você vai aprender o princípio de funcionamento por trás dessa tecnologia. O baropodômetro, conhecido também como plataforma de pressão, ele mede a pressão plantar e, como resultado, ele mostra o mapa de pressão plantar. Então, com essa ferramenta, você consegue fazer o estudo das pressões plantares. Você consegue, além disso, visualizar a oscilação dessas pressões durante o exame. Ele também é conhecido como plataforma de baropodometria. Mas por que plataforma? Porque ele tem uma área limitada, porém suficiente para você avaliar o teu paciente na posição estática, parado sobre a plataforma, ou dinâmica, caminhando sobre a plataforma. Você também consegue avaliar o gesto esportivo. O que é isso? O paciente saltando sobre a plataforma, agachando ou simplesmente fazendo algum movimento onde o seu interesse seja avaliar como que foi a distribuição de pressão durante esse movimento. Importante dizer que o baropodômetro ele é um sistema. Por que um sistema? Porque ele é composto de um equipamento, que é o hardware, e o software, que é onde você vai ver todas essas informações do exame. Ah, ok, eu já entendi o que é um baropodômetro. Mas você sabe como ele funciona? E você sabe a importância de entender o princípio de funcionamento para que você possa interpretar melhor os resultados que ele te apresenta? Dois conceitos extremamente importantes para a gente entender o princípio de funcionamento dessa tecnologia. São os conceitos de força e pressão. Há muita confusão entre esses dois conceitos. Quando se fala de baropodômetro, muitos se questionam até quantos quilos ele consegue medir, qual que é o peso máximo que ele suporta. Só que quando a gente fala de baropodômetro, nós estamos falando de pressão e não de força. E o peso é uma força. Então, num baropodômetro, há sim limites de pressões que ele consegue medir, mas não limites de peso. A força nada mais é do que a capacidade de movimentar um objeto ou de causar uma deformação em um determinado objeto. A força vai ser sempre um vetor resultante, onde nós temos a direção e a intensidade. A pressão tem sim uma relação direta com a força. Vai ser a força aplicada em uma determinada área. Então, a pressão é a razão entre a força numa determinada área. Quando a gente fala de baropodômetro, nós temos vários sensores de pressão. Então, esses sensores têm uma área definida, cada sensor, e o que o sistema vai medir é a força naquela área, ou seja, a pressão. Para ilustrar melhor, vamos então a dois exemplos. No primeiro exemplo, nós temos uma mesma força sendo aplicada no pino e no prego. Por que o pino não entra na parede e o prego entra na parede? Se observarmos a área de contato com a parede, nós vamos ver que a área de contato do pino com a parede é muito maior do que a área de contato do prego com a parede. Ou seja, se essa área é maior e a força é a mesma, teremos o quê? Uma pressão menor. Enquanto que no prego, a área é menor. Para uma mesma força, a pressão vai ser maior. Ou seja, a pressão naquele ponto é suficiente para romper a resistência da parede e o prego entra na parede. E esse outro exemplo, temos uma mesma pessoa com o mesmo peso, ou seja, a mesma força-peso sendo aplicada na areia movediça. Por que que na primeira situação ela afunda e na segunda situação ela não afunda na areia movediça? Se a gente observar a área de contato da pessoa com a areia, quando ela está em pé, a nossa área de contato é menor. Se nós temos uma mesma força e a área é menor, vamos ter uma pressão maior. Na situação em que ela deita, nós temos uma área maior. E para a mesma força, se essa área é maior, teremos uma pressão menor. Ou seja, na primeira situação, a pressão é suficientemente grande para romper a resistência da areia movediça e por isso que o corpo afunda. Enquanto que na segunda, a pressão é menor e por isso que o corpo boia. Ok, entendemos que quando falamos de baropodômetro, falamos de pressão. Mas como ele mede a pressão? Para isso, ele utiliza de sensores. O que são esses sensores? Sensores são dispositivos capazes de detectar estímulos físicos e químicos e reagir, responder a esses estímulos com uma grandeza elétrica possível de ser medida.
É mais ou menos como se fosse o nosso sistema sensorial. Nós temos, por exemplo, o tato. Quando a gente toca numa panela que está extremamente quente, nós temos uma reação imediata de tirar essa mão. Mas por quê? Ao tocar, esse sensor detecta que a temperatura está alta e um estímulo elétrico proporcional é enviado para o nosso cérebro. E a nossa reação é imediata, tiramos a mão. Da mesma forma, existem sensores no baropodômetro. E no baropodômetro são sensores de pressão. Então esses sensores vão sofrer um estímulo físico. E no caso do baropodômetro é a força aplicada em uma determinada área. Ao se aplicar a força nessa área conhecida, o sensor sofre uma deformação. E ele responde a essa deformação alterando alguma característica elétrica, alguma grandeza elétrica possível de ser medida. Por exemplo, quando fala de baropodômetro, existe muito uma questão sobre sensor resistivo ou capacitivo. A diferença básica é que em um, ao se aplicar a pressão, vai alterar a resistência e no outro vai se alterar a capacitância. Um baropodômetro ele possui muitos sensores, alguns chegam a ter mais do que 4.000 sensores. E esses sensores ficam dispostos em formas de matriz, onde nós temos no plano bidimensional a posição X e Y de cada um desses sensores. Essa matriz nada mais é do que como se fosse uma planilha do Excel, e cada sensor como se fosse a célula. E a posição, a linha e a coluna de cada célula é como se fosse a posição X e Y. Então o equipamento ele vai saber exatamente qual a posição do sensor que foi acionado, e com isso começa-se então a formar a imagem do pé, sabendo qual sensor está ativo quando o paciente subiu na plataforma. Além da posição X e Y, o baropodômetro ele detecta também a intensidade da pressão de cada um desses sensores. O equipamento manda então essas informações para o software. Então o software desenha o contorno do pé, sabendo qual sensor está ativo, e para cada sensor ele passa a ter um valor de pressão. Só que aí tem um problema. Se ele desenhasse o pé e mostrasse os números de pressão em cada ponto, não ficaria uma imagem muito amigável e fácil de ser interpretada. Para se tornar uma imagem mais amigável e de fácil interpretação, o sistema converte esses valores em cores, utilizando para isso a temperatura de cor, uma escala onde nós temos que as pressões menores partem do azul e as maiores chegam no vermelho, formando uma imagem mais fácil de ser compreendida. Cada sensor tem um tamanho específico, uma dimensão específica, e o tamanho desse pixel é diretamente proporcional ao tamanho desse sensor. Para ficar ainda mais bonito esse exame, ainda mais visual e compreensível, o sistema utiliza de processamento de imagens para fazer a suavização desse contorno. Então é dessa forma que o baropodômetro detecta a pressão e mostra o mapa de pressão plantar. E o estudo da pressão plantar no software permite você fazer diversas análises. Na situação estática, você consegue visualizar, por exemplo, distribuição de pressão lateral, antero-posterior, a posição do centro de pressão do corpo e também de cada um dos membros. O baropodômetro, além de fazer o exame de baropodometria, como ele consegue quantificar as oscilações das pressões, ele também faz um exame chamado de estabilometria, onde você consegue observar então a oscilação do centro de pressão e medir com isso a oscilação lateral, oscilação antero-posterior, ver a velocidade dessa oscilação durante o exame e até mesmo um gráfico de elipse que mostra o deslocamento e a posição do centro de pressão durante o exame de uma forma mais ampliada. Também no dinâmico é possível o paciente caminhar sobre essa plataforma e você consegue ver como se deu a distribuição de pressão plantar durante as fases da marcha, ver como é que foi o deslocamento do centro de pressão e do pico de pressão durante a dinâmica. Então são várias análises que são possíveis de ser feitas nesse exame de baropodometria. Além de avaliar o paciente parado e caminhando, também é possível avaliar gestos esportivos, agachamento, salto ou qualquer outro tipo de movimento em cima da plataforma, onde seja importante analisar como que se deu a distribuição da pressão plantar durante o movimento e também a oscilação do centro de pressão. Temos agora um combinado. Sempre que falamos de baropodômetro, falamos de pressão. Então é isso. Se inscreva nesse canal e ative o sininho para receber notificações a cada nova publicação. Na descrição desse vídeo, nós deixamos um e-book totalmente gratuito com todas essas informações e muito mais.